E se os super-heróis fossem reais e moralmente piores que nós? Watchmen não é sobre salvar o mundo, é sobre decidir quem merece viver nele. Essa é a história que desmontou os quadrinhos para sempre. Watchmen foi criado pelo mago Alan Moore, com a arte impecável de Dave Gibbons, e lançado em 1986, bem no auge da Guerra Fria. O clima de paranoia nuclear não era só pano de fundo, era o coração pulsante da obra. Moore não queria escrever mais uma aventura de capa e colante. Ele escreveu Watchmen para desconstruir o mito do herói, para nos mostrar o que acontece quando se tem poder sem moral, justiça sem compaixão. Ele nos fez olhar no espelho e perguntar: quem vigia os vigilantes? A história começa com um corpo sendo jogado pela janela de um arranha-céu. Um impacto seco no concreto. Edward Blake, o comediante, está morto. O Smiley com a mancha de sangue se torna o símbolo de um mundo que perdeu a graça. Mas ele não era um herói no sentido clássico. O comediante era violento, cínico, cruel e, o mais assustador, trabalhava para o governo dos Estados Unidos. Ele era a face sombria do sonho americano, a força bruta que garantia a ordem, não importava o custo. Sua morte não é um mistério qualquer. É o estopim de um barril de pólvora prestes a explodir. É então que Rorschach entra em cena. Com sua máscara de manchas de tinta, que nunca param de se mover, ele investiga o crime com uma determinação brutal. Para Rorschach, o mundo é preto ou branco, bem ou mal. Não existe meio termo. Não existe perdão. Ele vê a sociedade como um esgoto e se recusa a compactuar com a sujeira. Ao encontrar a cena do crime, ele não vê apenas um assassinato. Ele acredita em um complô muito maior. Alguém está caçando e eliminando os ex-hero mascarados, um por um. E ele não vai parar até descobrir a verdade, custe o que custar. Para entender o presente, precisamos voltar ao passado. Nos anos 40, durante a Segunda Guerra, os primeiros heróis surgiram como símbolos de esperança. Os Mini eram figuras coloridas, quase ingênuas, mas com o tempo, a realidade bateu à porta. Eles se tornaram armas políticas, fontes de problemas e protagonistas de escândalos. A máscara não escondia mais a falha humana. O idealismo se perdeu. Eventualmente, o governo proibiu os vigilantes através da Lei King. Quem obedeceu e se aposentou, sobreviveu na obscuridade. Quem resistiu, como Rorschach, pagou um preço muito alto por sua convicção. A era dos heróis havia acabado, ou assim parecia. No meio de tudo isso, existe uma figura que transcende a própria humanidade. John Osterman era um físico nuclear comum, até que um acidente terrível o desintegrou em um laboratório. Ele morreu e voltou como Dr. Manhattan, um ser de pura energia, azul, onipotente. Ele não é mais humano. Ele vê o passado, o presente e o futuro acontecendo ao mesmo tempo, como páginas de um livro já escrito. Para ele, o tempo é uma ilusão, e a humanidade virou algo distante, pequeno, quase irrelevante. Como se importar com uma briga de formigas quando se pode ver a galáxia inteira? Sua indiferença é talvez a maior ameaça de todas. Se esse resumo está te prendendo até aqui, se inscreve no canal e deixa o like. Aqui, HQs são tratadas como cinema adulto. A sua força ajuda a gente a continuar trazendo análises profundas como essa. Enquanto o Dr. Manhattan se afasta da humanidade, outros se afogam nela. Dan Dreiberg, o segundo coruja, vive de nostalgia. Um herói aposentado acima do peixe, cercado por suas velhas glórias, mas sentindo um vazio existencial profundo. Ele era alguém, e agora não é nada. A máscara lhe dava propósito, e sem ela, a vida perdeu o sentido. Ao seu lado está Laurie Juspexik, a segunda espectral, filha da primeira. Ela luta contra o peso do legado de sua mãe, e contra a forma como foi explorada, transformada em um símbolo sexy. Desde jovem, seu relacionamento com o Dr. Manhattan está desmoronando, e ela busca em Dan um resquício de normalidade do Kaler humano. A tensão só aumenta. A investigação de Rorschach o leva a uma armadilha. Ele é incriminado por um assassinato que não cometeu, e é preso na mesma penitenciária que ele ajudou a lotar com os piores criminosos. A frase icônica ecoa pelos corredores:
Eu não tô trancado aqui com vocês. Vocês estão trancados aqui comigo. Na cadeia, ele não apanha. Ele ensina o medo. Cada dia é uma luta pela sobrevivência. Enquanto ele tenta provar sua inocência de dentro da cela. Enquanto isso, lá fora, o relógio do juízo final avança. Estados Unidos e União Soviética estão a um passo de apertar o botão e iniciar uma guerra nuclear que será, literalmente, o fim do mundo. Em meio ao caos, uma figura se destaca pela calma e controle. Adrian Veidt, o Ozymandias, considerado o homem mais inteligente do mundo, ele se aposentou como herói antes mesmo da proibição. Capitalizou sua imagem e construiu um império bilionário. Ele é rico, carismático, filantropo e admirado por todos. Um exemplo de sucesso. Mas sua mente genial já foi muito além da moralidade comum. Ele observa o tabuleiro global e enxerga a destruição iminente. Para ele, a humanidade é incapaz de se salvar. E ele acredita, com uma lógica fria e assustadora, que o fim justifica qualquer meio mesmo. Então, o plano final é executado. E a genialidade terrível de Ozymandias está no fato de que ele o executa antes que qualquer um dos outros heróis possa sequer entender o que está acontecendo e tentar impedi-lo. Ele não dá chance para o confronto. Ele age. Em um instante, uma criatura alienígena monstruosa, criada por engenharia genética, é teleportada para o centro de Nova York. A onda de choque psíquica da sua morte instantânea mata milhões de pessoas em um piscar de olhos. É uma tragédia fabricada, uma atrocidade de escala inimaginável, projetada para salvar bilhões. O mundo, diante de uma suposta ameaça extraterrestre, finalmente se une. A guerra acaba. A paz é alcançada. Quando os heróis finalmente chegam à base de Ozymandias na Antártida, já é tarde demais. Eles descobrem toda a verdade. O horror do plano. E aí vem o dilema final. O verdadeiro soco no estômago de Watchmen. Ou Q-Phaser. Revelar ao mundo que a paz recém-conquistada foi construída sobre uma montanha de cadáveres. E uma mentira colossal significaria destruir essa paz. A guerra nuclear voltaria a ser uma certeza. Manter o segredo é se tornar cúmplice de um genocídio. Quase todos, com dor e repulsa, aceitam o sacrifício. Menos um. Rorschach se recusa a mentir. Nunca nem em face do Armagedon. Dr. Manhattan então faz a escolha final e o silencia para sempre, desintegrando-o para proteger a nova utopia. O mundo encontra paz, uma paz frágil, baseada em uma mentira monumental. Adrian Veidt pergunta ao Dr. Manhattan: eu fiz a coisa certa no final, não fiz? E a única resposta que recebe é: no final? Nada nunca acaba, Adrian. A história se encerra em uma pequena redação de um jornal de direita. O editor, sem pautas interessantes, agora que o mundo está em paz, pede ao seu assistente para usar qualquer coisa do arquivo de malucos. E a mão do assistente se move em direção a uma pilha de papéis, no topo da qual está o diário de Rorschach, enviado por ele antes de morrer, contendo toda a verdade. A pergunta final permanece suspensa no ar. A verdade vale o fim do mundo? Watchmen não pergunta quem é o herói ou quem é o vilão. Ela vai muito além. A obra nos força a perguntar: quem tem o direito de decidir o destino da humanidade? E o que você faria se esse poder estivesse em suas mãos? Essa é uma história que fica com você, muito depois de fechar a última página. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.